existe uma diferenciação entre fazer uma gestão de uma carteira de investimentos voltada para valor e dividendos? Explica para a gente um pouco como que é a estratégia do Barsi e qual que é a diferença, se vocês focam mais em valor e dividendos ou as duas coisas ao mesmo tempo. Legal, fiquei muito feliz quando você me convidou para falar sobre esse assunto, porque, infelizmente, eu acho que a discussão que tem sido feita por aí no mercado, infelizmente, ela é muito rasa, um debate muito desértico, né, em que um solo muito infértil, em que a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão, né? Uhum. Eu não acredito em dicotomias, né? Ou eu sou isso ou eu sou aquilo. Tem uma frase do meu pai que eu gosto muito, que inclusive vai estar no livro. Tem livro esse ano, Renato. Tem livro esse ano, aguarde. Uma frase que ele fala muito e que poucas pessoas conhecem é a seguinte: existem somente dois tipos de investimento, e com ele eu tenho que concordar: o que dá lucro e o que dá prejuízo. Só existem esses dois tipos de investimento. Então, eu acho que, de princípio, a gente já começa. Não existe investimento certo. Existe um investimento adequado para o seu perfil, tá? E isso é importante, parece repetitivo, mas é importante a gente falar sempre, porque o que vai te fazer lucrar consideravelmente na bolsa, além da paciência e a disciplina, é você conseguir replicar a estratégia que você adotar, que for aderente ao seu perfil, com consistência. De nada adianta você dar uma, duas porradas, você tem muita grande chance, se você não souber o que você está fazendo, de dar uma terceira grande porrada para baixo. Né? Quantas histórias a gente já não ouviu de pessoas que, enfim, ganharam uma vez, ganharam a segunda, na terceira, perderam tudo que ganharam e mais um pouco. Enfim, acabaram ficando muito confiantes, se alavancaram, enfim. Então, esse é o primeiro adendo que eu faço. Uhum. Segundo adendo que eu sempre gosto de fazer. Na minha opinião, investimento em dividendo também é um investimento de valor. Uhum. A diferença é que ele não vai estar refletido necessariamente na cotação da ação. Esse valor ele sai e vem para o bolso do acionista neste momento. Né? Então, aqui você tem uma mudança de prioridades. Você pode estar abrindo mão, a priori, de receber esse dinheiro para receber lá na frente, né? Receber esse valor na perpetuidade, se você acreditar no crescimento da empresa, ou você pode optar por uma empresa já geralmente madura, claro, a gente está falando aqui de distribuição de dividendo perene, né? Então, você pode optar por simplesmente pegar esses fluxos, né? Optar pela renda passiva. E aqui é muito importante, sempre a gente partindo da premissa que haverá o reinvestimento para que haja, assim, esse movimento exponencial, né? Eu acho que essa discussão toda, ela vem muito por conta dessa questão de, será que o velho investing morreu, né? As empresas dos ramos tradicionais, elas têm apanhado no último ano, principalmente por conta da pandemia, aceleração do digital, enfim, para essas empresas tidas como de growth. Eu acho que o velho investing não morreu e ele nunca vai morrer. O investimento de valor, na verdade, se você está atrás de lucro, você está atrás de um investimento de valor. A sua ideia sempre vai ser pagar mais barato do que esse ativo vale. A diferença, eu acho, que a gente vai ter que começar a calibrar daqui para frente não é a estratégia. O problema não está na estratégia, está na técnica. Então, existe uma diferença para você avaliar esse tipo de empresa. Né? Então, hoje essas empresas de valor, vamos dizer assim, essas de growth, geralmente são empresas super asset light. O que adianta olhar valor patrimonial, por exemplo? Sim. A contabilidade não consegue captar o intangível, o valor intangível hoje que essas empresas geram. Então, eu acho que nós, como analistas, nós, como investidores, vamos precisar calibrar, vamos dizer assim, essa nossa intuição numérica do que é caro, do que é barato. Né? Ou começar a se acostumar que a gente vai ter que pagar caro pelo crescimento exponencial. Né? É legal até contar um pouquinho da história do Value Investing, né? Mas quando ele começou lá com o Graham, né, que foi o tutor do Buffett, como o mercado era muito pouco desenvolvido naquela época, as métricas para você avaliar se o negócio era barato ou não eram muito simples, né? Porque assim, basicamente as empresas negociavam na bolsa a um desconto do caixa. Imagina você comprar você olhar o balanço de uma empresa, né, ela ter, sei lá, 500 milhões de reais no caixa e ela valer 200 milhões de reais na bolsa. Então, era muito óbvio, e você fazia, né, como a Luiz falou, de técnicas, era muito fácil de você associar
que é aquele ativo no presente mesmo, né, o desconto dele pelo valor de book, de livro, de caixa, para o valor dele de mercado, você tinha uma métrica ali muito fácil de você avaliar. Depois, mais para frente, isso foi mudado, né? Então, as empresas negociando aí perto do valor patrimonial, ainda assim algumas com desconto, mas aí começaram a usar muito a métrica do preço-lucro, né? Ainda assim, eu lembro quando eu comecei a trabalhar no mercado, você conseguia comprar coisas a 4 vezes lucro, a 5 vezes lucro, o que se você for pensar que do ponto de vista de retorno de investimento, pelo lucro corrente da empresa, sem contemplar nenhum tipo de crescimento, aquilo por si só já era um negócio muito mais barato. Exatamente. Hoje, né, por conta da velocidade de desenvolvimento de alguns negócios, até pela característica de alguns negócios, esses modelos mais antigos de valuation, eles, se você ficar só, né, como você falou, você tem que aperfeiçoar a sua técnica. Se você continuar usando só essas métricas mais antigas, basicamente você vai conseguir avaliar só negócios mais antigos, né, mais da velha economia. E, é claro, existe muito exagero, né, a gente consegue perceber aí muitos exageros em relação ao quanto estão se pagando por crescimento, né? Mas eu acho que hoje o investidor de value investor ele vai ter que se sofisticar sim, entender o quanto, né, que dá para pagar, o que é um preço razoável para pagar pelo crescimento de alguma coisa. Então a gente tem visto sim alguns exageros, mas eu acho que você tocou aí num ponto muito bom, que é o value. Se você for um value investor Graham, você não vai ganhar dinheiro. Se você for um value investor, talvez assim, do começo do Buffett, talvez você também não vai ganhar dinheiro. Você tem que lembrar que o Buffett está fazendo isso há 60, 70 anos, o próprio Barsi também já está mais ou menos assim. Há quanto tempo teu pai já está no mercado? Há 50? Ixi, a Luísa, tá 60, né? 60, né? 52. 52, então assim, as métricas vão ter que ser aperfeiçoadas, né? Agora, o ponto-chave aí, Lô, que as pessoas sempre me perguntam, é assim, o quanto vale a pena abrir, qual que é a conta que você faz, assim, quanto que eu estou disposto de abrir mão do valor por ter dividendo no curto prazo, né? Como é que funciona essa conta na tua cabeça? Ou até mesmo quando você vai gerir aí o portfólio, escolher as ações, você diferencia assim, olha, eu vou ter uma carteira pelo menos metade dividendo já, um valor de dividendo maior, e essa aqui eu acho que vai pagar dividendo no futuro. É meio que como se fosse assim, você tem uma vaca leiteira e você tem uma bezerra, né? Que é uma bezerra que vai gerar muito caixa lá na frente. Exatamente. A gente costuma dividir a carteira entre previdenciária, que são aquelas, geralmente, da economia tradicional, pertencente aos 5 setores do BES, que a gente gosta de falar, que é bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. São empresas que, historicamente, e que têm características de perenidade, você tem uma certa previsibilidade na geração de fluxo de caixa e você consegue, ao mesmo tempo, distribuir, remunerar os acionistas e ainda sobra para fazer os investimentos necessários. Enfim, não são empresas que provavelmente vão dar grandes porradas, né? Mas, enfim, são empresas que a gente tem que ter a paciência de assistir a grama crescer. Então, essa é a carteira previdenciária que a gente recomenda sempre que a pessoa comece por ela. Porque geralmente são setores mais papai e mamãe, mais fácil de você analisar, você consegue fazer associação, inclusive, no seu dia a dia, são boletos que você não consegue escapar, ou paga, né? Então, é geralmente isso que a gente faz com consistência. Então vocês recomendam para quem está começando a investir, começar por uma carteira de investimentos voltadas para dividendos, mais previdenciárias. É isso, Sem né? Para quem dúvida, quer começar. é muito mais simples de você fazer isso com consistência, Ah. né? Segundo, são empresas que geralmente, claro, tirado o efeito de uma pandemia, enfim, alguma coisa, um risco sistêmico, mas são empresas que geralmente são mais defensivas, né? Então, se você está começando, se é a sua primeira experiência com renda variável, né? Pode valer a pena, sim, começar por uma abordagem um pouco mais conservadora. É uma abordagem super conservadora, na minha opinião. Quanto maior o horizonte você estiver visionando, menor vai ser o seu risco, né? Obviamente, você precisa conhecer profundamente, exige um estudo, existe uma curva de aprendizagem que você vai ter que ultrapassar, tem que ter o interesse, tem que ser a sua prioridade. Então, enfim, são alguns sacrifícios que têm que ser feitos, mas que vão valer a pena, tá?
Do outro lado, a gente tem a carteira de oportunidade, que costuma ser super concentrada, porque oportunidades, como o nome sugere, não são coisas que aparecem todos os dias, né? Eu acho que um dos grandes erros das pessoas geralmente, a grande oportunidade do momento é a mesma do mês passado. As pessoas não têm essa paciência de, poxa, fazer uma certa quantidade de ações. Elas preferem comprar poucas ações de várias empresas. Isso geralmente é sintoma de quem não sabe muito bem o que está fazendo, diversificar por diversificar, né? A diversificação, ela tem que acontecer, mas ela tem que acontecer de maneira natural na sua carteira, na minha opinião, né? Então, essa carteira de oportunidades são algumas coisas que a gente olha. Na sua maioria, são empresas que a gente vislumbra que têm um bom potencial de serem pagadoras de dividendo. Então, o dividendo nas duas carteiras, ele acaba sendo o enfoque central. Só que essas empresas de oportunidade, claro, aqui você tem também o maior potencial de geração de valor, de multiplicação de patrimônio, né? Mas você tem, obviamente, um risco maior. Tem muita chance de não dar certo. Pode ser que essa empresa assim gere valor, só que ela não venha a ser uma boa pagadora de dividendos. E aí a gente decida vender e trocar por alguma outra coisa, né? Então são essas duas diferenciações que a gente acaba fazendo aqui no portfólio Bars.